minha vida era uma vida de derrota, de fracasso, porque eu tive uma microempresa alguns anos atrás e dessa microempresa eu contraí dívidas muito altas, dívida de R$100 mil. Dessas dívidas eu comecei a sentir dores fortes de cabeça e dores muito fortes também no estômago, porque gerou uma gastrite nervosa. Só que com essa microempresa eu morava mal, eu me alimentava mal, porque eu também não tinha lucros o suficiente para manter essa microempresa. E com o desespero, eu morava de aluguel, então tinha meses que eu não tinha condição de pagar o aluguel da minha casa. A casa que eu morava era pequena, era uma casa que quando eu saía de casa deixava minha casa limpa e quando eu voltava parecia que os ratos e as baratas tinham feito uma festa, porque dava para encontrar baratas na minha cama, na minha mesa, no meu fogão. E quando eu abria a geladeira, eu só encontrava, infelizmente, água e um ovo na geladeira. Eu lembro como hoje, quando eu tinha fome, eu tinha que ir na casa das amigas para me alimentar, para não dormir com fome. Então eu chegava lá, falava que eu ia ver como é que elas estavam, mas a minha intenção era me alimentar, almoçar ou jantar para não ficar com fome, para não passar realmente fome. Então essa situação gerou quase uma depressão, eu não tinha perspectiva de vida, empurrava a minha microempresa com a barriga, tentando me sair da situação. Cheguei numa situação de ficar nas mãos de agiota e tinha medo de atender o telefone porque eu sabia que era cobrança. Então fiquei numa situação constrangedora, perdi crédito, perdi o meu nome ficou sujo no SPC, no Serasa, Banco Central, era uma situação totalmente destruída. Então, além disso, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa que vivia brigando com a minha mãe, e só faltava chegar a bater nela. Eu era uma pessoa que ia para bailes e chegava lá, só voltava para casa no dia seguinte, mas quase praticamente caindo na rua de tanto que eu bebia. Bebida realmente alcoólica, bebidas fortes. Então, além disso, eu sofria muito na minha vida sentimental. Tinha noites que eu passava chorando, sofria muito num desespero, porque eu não dava certo com ninguém. Quando eu gostava, a pessoa não gostava. Quando a pessoa gostava de mim, eu rejeitava, porque eu também não queria a pessoa. E cheguei nessa situação na Igreja Universal, porque eu conheci através de um convite, de uma pessoa que me convidou. Cheguei na situação de chegar ao ponto de sapato furado na Igreja Universal. Foi em seguida a Fogueira Santa do Monte Sinai e eu decidi e me lancei. Eu me propus a participar dessa fogueira porque eu não aguentava mais aquela situação de miséria, de total derrota na minha vida. Foi onde eu tinha uma moto, que foi o único bem que eu tinha na minha vida, e vendi essa moto, coloquei o meu sacrifício no altar e quando eu desci deste altar, na mesma hora, eu senti a resposta de Deus no meu coração e a partir daí as portas começaram a se abrir. Foi aonde eu comecei a conquistar a minha independência financeira através de uma empresa que apareceu na minha vida. Através dessa empresa eu me tornei uma diretora nacional de sucesso dessa empresa. A pessoa que chegou de sapato furado na Igreja Universal e chegou pedindo carona, uma pessoa que chegou morando de favores de aluguel. Eu cheguei ao ponto de cozinhar numa latinha de refrigerante com álcool porque eu não tinha condição de comprar um botijão de gás. Hoje eu tenho carro zero. Hoje eu tenho um apartamento num condomínio fechado. Para quem ficou desempregado porque eu perdi a loja, fiquei endividado, Deus me deu condição de pagar essa dívida de R$100 mil, saí das mãos de agiota e hoje eu dou oportunidade de trabalho para as pessoas que estão desempregadas. Eu tenho 8 franquias no ramo de cosméticos em várias regiões de São Paulo e 1 em Minas Gerais e hoje eu tenho uma vida feliz e próspera.